Fala, gente boa, bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo é Física. Eu me chamo José Luiz Lopes, resolveria a questão 2 da OBF 2017, segunda fase, nível 3. Uma esfera de massa M1 é abandonada de uma altura H, conforme ilustra a figura. A esfera M1 entra em um tubo circular e, percorrendo o trajeto do tubo até colidir elasticamente com outra esfera de massa M2 em repouso. Desprezando todos os atritos, bem como as dimensões das esferas, pede-se: item A, listar as grandezas conservadas presentes nesta situação. Item B, determinar o valor de H, tal que na colisão a massa M1 entre em repouso e a massa M2 atinja o outro extremo do tubo. No item A grandeza que é conservada, com certeza, já que os atritos são desprezados, é a energia mecânica. No entanto, eu fiquei com uma pequena dúvida na seguinte questão. A pergunta é: quais as grandezas conservadas na situação? Se você considerar apenas a colisão, já que a colisão é elástica, a quantidade de movimento também é conservada. Mas se você analisar a situação desde o início, desde o momento em que a massa 1 ela cai, a quantidade de movimento não conserva. Porque a velocidade da massa 1 ela está crescendo com o tempo. Existe uma força, que é a força gravitacional, que provoca um impulso nessa massa, fazendo com que a velocidade aumente e, consequentemente, a sua quantidade de movimento também vai aumentando, vai variando. Então, eu vou deixar só a energia mecânica, porque para mim a questão não ficou, ela ficou um pouco dúbia nesse ponto. A situação é a situação desde o início ou apenas na colisão? Se for apenas na colisão, colocamos aqui também momento linear, quantidade de movimento. Se for a situação desde o início, então a quantidade de movimento ela não é constante, porque existe aqui um aumento da velocidade devido à força, uma força externa que está atuando na massa 1. Ok? Então fica aí em aberto. Vamos ver aí o que é que os corretores vão achar dessa questão. Item B. Temos que calcular a altura H para que a massa 1 venha, passe pelo tubo, colida com a massa 2, a massa 1 fica em repouso e a massa 2 ela consiga entrar no tubo. Então, eu vou trabalhar aqui primeiramente com a massa 2. Ora, quando a massa 2 ela sai desse tubo, ela sai com uma velocidade, já que os atritos são desprezados, constante, vou chamar de Vx. E a velocidade y inicial é 0, mas ela vai aumentando com o tempo devido à gravidade. Ora, qual é o tempo necessário para que a massa 2 atinja o tubo? Vx é uma velocidade constante, então vamos usar a fórmula, a função horária do movimento uniforme, a famosa fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT, ela parte da, vou dizer que é a origem, S0 é a origem, e S é a distância R. Velocidade Vx, T é o tempo. Então nós temos que T é igual a R sobre Vx. Vamos aqui guardar essas equações, essas expressões que serão úteis daqui a pouco. Vamos analisar agora verticalmente. Verticalmente, usando a função horária da velocidade, Vy é igual a velocidade y inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. Vy é igual, ela parte do repouso, verticalmente falando. A aceleração é a gravidade, aceleração da gravidade, T é igual a Vy sobre G. Ainda podemos usar outra equação aqui no movimento vertical da massa 2, a equação de Torricelli.
V final é a velocidade vertical com que ela atinge a entrada do tubo. Vy ao quadrado igual Vy0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, parte do repouso, então aqui é 0. Vy ao quadrado igual 2 vezes a aceleração é a g, aceleração g, e a distância, no caso a distância vertical, também é r, é o raio. Então nós temos que Vy, passando 2 como raiz quadrada, é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes r. Segura aqui também essa equação. Segura aqui também essa igualdade. Vamos agora fazer o seguinte, vamos substituir o Vy nessa equação t. Então eu vou trazer para cá. T é igual a Vy. T é igual a Vy sobre g, onde Vy é raiz quadrada de 2 vezes g vezes r. Então, T é raiz quadrada de 2g, r sobre g. Esse T agora, eu vou substituir nessa igualdade. Porque se T é Vy sobre g, ele também é r sobre Vx. Então, eu posso igualar também r sobre Vx. O que me interessa é o Vx, é a velocidade horizontal com que a massa 2 ela vai iniciar o seu movimento. Então, eu vou pegar só isso aqui. Vx é igual a g vezes r sobre raiz quadrada de 2gr. Vou racionalizar, vou multiplicar por raiz de 2gr em cima e embaixo. Nós teremos o seguinte, g vezes r vezes raiz de 2gr sobre raiz quadrada vezes ela mesma, cancela a raiz, 2gr. Eu posso cancelar gr com gr. O que vai sobrar aqui para trabalharmos, Vx vai ser igual a raiz quadrada de 2gr sobre 2. Raiz quadrada de 2gr sobre 2. Está um 2 bem pequenininho aqui, mas não esqueçamos que é raiz quadrada de 2gr sobre 2. Pronto. Vou trabalhar agora com a outra massa. Com a massa 1. Deixa o Vx, daqui a pouco a gente vai usá-lo. Vamos para a massa 1 agora. A questão diz que a colisão ela é elástica, então o coeficiente de restituição é igual a 1. E coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa de afastamento, no caso, quando as velocidades estão se afastando, as massas estão se afastando. A velocidade relativa é a diferença entre as velocidades. Então, a velocidade após o choque, velocidade final da massa 2, menos velocidade final da massa 1, sobre a velocidade de aproximação, ou seja, velocidade antes do choque. É somando, no caso. Velocidade relativa de aproximação é somando velocidade inicial da massa 2 mais velocidade inicial da massa 1. Como é elástica, o coeficiente é 1. A questão diz que após a colisão a massa 1 fica em repouso, então a sua velocidade final é 0. Inicialmente a velocidade da massa 2 é 0. Então nós vamos ter a seguinte configuração. Vamos ter que a velocidade final da massa 2 é igual à velocidade inicial da massa 1. Essa velocidade final da massa 2 é a velocidade que eu chamei anteriormente de Vx. É a velocidade com que ela parte do tubo. Ok? Então, se isso acontece, se é elástica a colisão, então há conservação de quantidade de movimento na colisão.
Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Inicialmente, massa 1 vezes velocidade inicial 1 mais massa 2 vezes velocidade inicial 2 igual massa 1 velocidade final 1 mais massa 2 velocidade final 2. Nós já sabemos que a velocidade inicial de 2 é 0 e a velocidade final de 1 também é 0. Vai sobrar M1 VI1, M2 VF2. Já sabemos aqui anteriormente que a velocidade final da massa 2 é igual à velocidade inicial da massa 1. Então cancela. Então isso é verdade se a massa 1 for igual à massa 2. A massa 1 tem que ser igual à massa 2 para que essa colisão seja elástica. Ora, se a colisão é elástica, então também há uma conservação da energia mecânica da massa 1. Energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Inicialmente, a energia mecânica é a potencial M1GH e a energia mecânica final será a energia cinética, M1 V ao quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional. Analisando aqui a figura novamente, eu vou tomar como referência essa horizontal, esse diâmetro. Então, inicialmente, a altura da massa 1 é H e no final será R. Então, aqui nós temos que a energia potencial será M1G vezes R. Eu posso cancelar as massas. Ora, essa velocidade V, que é a velocidade com que a massa 1 atinge a massa 2, no final das contas, vai ser igual à velocidade Vx, a velocidade com que a massa 2 vai começar o seu movimento. Então, eu já vou substituir. G vezes H é igual a Vx ao quadrado sobre 2 mais G vezes R. Então, vamos substituir o Vx pelo valor que nós encontramos anteriormente. Vx é raiz quadrada de 2GR sobre 2 mais GR. Raiz quadrada de 2GR ao quadrado, cancela o radical. Teremos 2GR. 2 ao quadrado é 4, tudo isso sobre 2. Tudo isso sobre 2 mais GR. Posso cancelar 2 com 2. Teremos GR sobre 4 mais GR. G em todos os membros da equação, cancelo G. H será R sobre 4 mais R, que é igual a 5 quartos de R, ou se preferir, 1,25 R. Ok? Então essa é a questão 2. A questão, na minha opinião, bem elaborada. A questão teve só esse probleminha no item A, que não ficou muito claro, na minha opinião, mas eu acho uma questão bastante criativa. Talvez a questão mais complicada dessa prova. Então, muito obrigado por sua visita mais uma vez e aguardo você no próximo.